20. Deu certinho, 20. Tá aí. Olá, bom dia. Mais um podcast sem moagem. Chegamos no 20º, hein? Quem achou que o podcast não ia virar, já chegamos no 20º. E hoje, uma sexta-feira especial para o podcast sem moagem, né? A gente recebe aqui com muita satisfação, com muita alegria, um ministro de Estado do nosso estado de Mato Grosso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele abriu sua agenda hoje para vir bater um papo reto, um papo franco e, claro, sem moagem. Vamos falar aqui de investimentos para Mato Grosso na área da agricultura, também da agricultura familiar e, claro, vamos falar um pouco de Brasília, bastidores de Brasília e não temos como deixar de não comentar sobre política aqui no estado de Mato Grosso, eleições de 2024 e eleições de 2026. Ministro, muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Leonardo está junto aqui para fazer também esse bate-bola aqui. Suas considerações aí como ministro, Leonardo. Não, Márcio, fomos, como você disse, 20º aí, né? Então, 20º podcast, a gente tá feliz que aí vários amigos políticos, a gente fala bastante de política. E hoje nós temos aí o Fávaro, né? Nosso ministro Fávaro. Fávaro foi vice-governador, Fávaro foi presidente da ProSoja, tem uma história longa. Secretário do Meio Ambiente, tem uma história longa aí e tem muita coisa para falar. E é um exponente na política, né? É novo ainda, então vai ser um dos grandes líderes. Nem tão novo assim, viu? Mas ainda tem tempo ainda para queimar nessa política nossa. Então, Fábio, agradecer você aí pela presença, por estar nos honrando na questão do podcast. E aí eu vou deixar para você começar. Vou fazer uma pergunta. Quem é o Fábio? Da onde veio o Fábio? Muito obrigado, Leonardo, Márcio, é uma honra falar com você, com o público que vocês atingem, nesse novo modelo de comunicação, cada vez mais envolvente, mais participativo, mais leve, descontraído. É a modernização, inclusive, da comunicação, né? Parabéns, conte sempre comigo. Bom, Carlos Fábio é uma pessoa humilde, as pessoas normalmente, quando recebem essa pergunta, querem contar sua trajetória de vida, de onde veio. Né? Olha, eu vim de uma pequena propriedade no norte do Paraná, um sonho, de uma propriedade um pouco maior para a gente poder exercer a nossa vocação de produzir alimentos. Eu faço parte da reforma agrária da Cama. A família aumenta, não cabe mais na terra, precisa arrumar um chãozinho um pouco maior. Isso veio acontecer, era tão pouco que veio acontecer, minha família não foi cliente da reforma agrária, não foi cliente do INCRA, exatamente mais ou menos pelos idos quando o nosso querido Dante Oliveira era ministro, né? Da reforma agrária. Foi mais ou menos naquela época, só que eu não fui cliente da reforma agrária. A minha família chegou no município que era um assentamento e se um determinado local estão dando terra, entre aspas, dando terra para a reforma agrária, aqui não é da reforma agrária, é muito barato, quase grátis, porque ninguém está dando aqui do lado de cá. Então ali que coube, né? Mais rapidamente a gente veio com aquela esperança de dias melhores, aquela ilusão, posso dizer assim, de dias melhores, de prosperidade, e em muito pouco tempo essa ilusão é trocada pela decepção, pelo conhecimento da falta de políticas públicas tão latente até hoje nesse Brasil, mas que já melhorou muito, é óbvio. E isso fez com que a gente pudesse nos dedicar às saídas dessa ausência de poder público através do associativismo, de ombrear os anseios com aqueles outros cidadãos que estavam passando as mesmas dificuldades, e aí esse é o grande segredo de Lucas do Rio Verde, o coletivo, a unidade em busca de um espaço melhor para se viver, de uma cidade melhor para se viver, fez aquela cidade maravilhosa hoje, e sonho agora na vida pública de poder, depois de Deus ter nos abençoado tanto, a mim e a minha família, poder então agora, através da política, retribuir, para que nós possamos ter outras Lucas do Rio Verde. Nós não podemos ter um estado rico, próspero, cheio de oportunidades, mas de bolhas de prosperidade. Nós queremos um Mato Grosso para todos os mato-grossenses. Eu quero também que quem mora em Alto Paraguai tenha as oportunidades de quem mora em Lucas do Rio Verde, quem mora em Nossa Senhora do Livramento, em Poconé, tenha as mesmas oportunidades de prosperar e ter uma vida melhor, como tem quem mora em Lucas do Rio Verde. Bom, o senhor falou aí dessa questão das bolhas de desenvolvimento que temos no estado. Isso aí é uma discussão já antiga, né? Porque a Baixada Cuiabana, ela não se sente inserida nesse boom do agronegócio que tem no estado. Qual a receita do bolo para trazer um pouco desse desenvolvimento do agro para essa região aqui, que não tem essa vocação, como tem Lucas, como tem Sorriso, como tem Mutum?
Olha, Márcio, é óbvio que a capital ela tem uma grande relevância, inclusive na economia, é o município mais rico, mais forte, por óbvio, do nosso estado de Mato Grosso, mas por conta de outros fatores, né? É pelo principal de ser a capital do estado, mas não por conta da força do agro. Mas já que o estado é eminentemente agro, a nossa capital também tem que usufruir melhor isso e se integrar ao agro, e tem que ter uma vocação para que esse agro possa compartilhar. Eu não tenho dúvida que nós já é muito cobrado e muito dito, né? Olha, nós temos que industrializar nossos produtos, claro, mas não pode isso ser uma retórica. Não é simples assim, mas nós temos que, antes de mais nada, dizer que não é industrializado, é reconhecer. Mudou muito já. Mato Grosso já mudou demais. Quem poderia imaginar, em sã consciência, que um dia Mato Grosso fosse ameaçar a liderança brasileira na produção de etanol do estado de São Paulo? O líder brasileiro da produção de etanol é o estado de São Paulo, com grandes usinas, a história da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, produzindo etanol e açúcar, e Mato Grosso já está chegando e já vai ser o campeão de mais um produto, etanol, à base do nosso milho, limpo, ecológico, renovável, gerador de empregos. Quem poderia imaginar, e eu que cheguei em Lucas do Rio Verde há quase 40 anos atrás, ter a maior BRF da América Latina, da antiga Sadia, que hoje BRF Perdigão é uma grande companhia, e está lá instalada em Lucas do Rio Verde, com grandes abates, com processamento de alimentos. Quem poderia imaginar as plantas frigoríficas, como tem aqui na Várzea Grande, e tem esparramado por todo o estado de Mato Grosso. Então nós temos uma industrialização já acontecendo. Eu sinto que a que está mais atrasada nesse sentido é uma grande indústria que deve ser implantada, ela requer alguns pontos específicos, não basta só incentivo fiscal, é a cadeia do algodão. Começou esse processo, de novo aqui retornando ao nosso governador Dante Martins de Oliveira, quando viu que o Mato Grosso produzia tudo e não produzia algodão, fez um incentivo, e um incentivo de nada, porque não tinha, então vai cobrar imposto do que não tinha. E isso fez com que Mato Grosso disparasse, hoje representa quase 70% do algodão brasileiro, e o nosso desafio agora, e nós temos que fazer isso acontecer, é industrializar, ter uma indústria de confecção. Não é fácil, se fosse fácil já tinham feito, né? Porque nós temos uma baixa densidade populacional, tem pouca gente para comprar roupa. E a logística é complicada. E a logística é complicada, exatamente isso, Léo. Nós estamos longe dos centros consumidores e pouca gente para comprar essa roupa. Então é muito mais fácil levar algodão e tem gente lá para confeccionar e já para comprar, né? Meia dúzia de bairros de São Paulo da cidade de São Paulo é maior que toda a população mato-grossense. Agora, com a chegada de ferrovia, com a nossa malha rodoviária melhorando, com o incentivo fiscal, com treinamento, capacitação, fiação chegando, nós podemos e devemos entrar através das grandes malharias. Não vamos pensar hoje numa grande tecelagem vocacionada para jeans, para roupa, cama, mesa e banho. Vamos começar pela malharia, mas não é uma malharia de fundo de quintal. Pode ser também incentivar, mas é uma malharia industrial, de grandes escalas. É possível, mais barato, já vai começar a gerar emprego e aí vai passar a ser a vocação de onde tem muita gente. Onde tem muita gente em Mato Grosso? Cuiabá. Cuiabá, Várzea Grande, aqui na Baixada do Cuiabá. Só falando, chegou o nosso outro convidado aqui, o jornalista Alain Mesquita, do portal Gazeta Digital. O Alain vai participar, vai se integrar aí desse bate-papo. Nós tivemos aí até com o Júlio Campos aqui, Fábio, e ele realmente falou sobre isso aí, tentar trazer industrialização para essa Baixada Cuiabana. Porque realmente está bem distante, né? Você vai para o Nortão, começou a entrar ali no Nortão, já começa a ver prosperidade. E para cá, infelizmente, ainda falta pouco. Então, como você falou, nós precisamos esse investimento. O governo federal vai acelerar a questão dos trilhos, investimento, estrada? Bom, a ferrovia aqui, ela se tornou uma ferrovia estadual, já está concessionada. A concessionária tem a obrigação de trazer em Cuiabá os trilhos e depois, paralelamente, levar isso até Campo Verde, Santa Rita do Revelato, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde. É uma excelente iniciativa, vai ser fundamental para a industrialização. Basta agora, a partir de agora, o governo do estado, que lançou o edital e tem a vencedora, que cobre, né, efetivamente as obras para que venha a ferrovia aqui tão sonhada, para trazer a competitividade. Eu sou de Lucas do Rio Verde, eu sei a importância que tem essa ferrovia chegar lá, mas eu também sou de Cuiabá, moro aqui há 10 anos e sei da importância. E quem mora aqui há 302 anos esperando essa ferrovia, esperando a prosperidade, chegou a hora e a vez da nossa capital Cuiabá. Vejo um movimento muito importante para isso acontecer. Por exemplo, as pessoas falam muito como a sociedade civil, as entidades de classe podem participar disso. O Era Imagem, meu amigo, todo mundo sabe que ele é meu amigo pessoal, assumiu
a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, a AMPA, assumiu agora no mês de janeiro. E ele tem um sonho há muito tempo, eu sou testemunha disso, que ele acha que a associação que tem um bom recurso, frutos até de um contencioso dos subsídios do algodão americano aos seus produtores, e os brasileiros venceram essa disputa na OMC, então a Associação dos Produtores de Algodão, que tem um bom dinheiro, e ele fala de colocar dinheiro da associação, não só em benefício dos produtores, mas em benefício da população, dando um incentivo para começar a fazer a indústria da confecção, dar os primeiros passos aqui. Então, se a iniciativa privada topa, o associativismo topa, se os governos federais e estaduais incentivam também, vamos buscar empresários do ramo para que venham também, e esse start pode e deve começar a acontecer, e eu tenho certeza que isso vai mudar as oportunidades para o povo cuiabano. Você falou, só rapidinho, ele falou do Eraí. Já convidei o Eraí umas 2, 3 vezes. Ele corre. O Eraí é um grande homem, um amigo nosso também, eu gosto muito dele. Eu falei, Eraí, vai lá, conta sua história, que é um case de sucesso, pô. É uma bela história. É um case de sucesso. O cara chegou, veio de fora, humilde, cresceu, hoje é um grande líder, né? Mato Grossense brasileiro. Aí. Mas ele está passando também. Mas ele está passando um drama familiar, graças a Deus superou. Mas a dona Mari, a esposa dele, ficou quase 60 dias hospitalizado com AVC. Mas já está bem, já está retomando as atividades, já está de volta aqui em Mato Grosso. Então, no momento certo, tenho certeza que ele vai estar aqui também. Nós vamos trazer ele aí, viu, Eraí? Alan. Daqui a pouco você vem. Primeira participação do Alan aí. Bom dia, ministro. Bom dia, Márcio, Leonardo. Obrigado aí mais uma vez pelo convite de estar aqui participando com vocês. E a gente sabe que a rotina em Brasília é bem intensa, né? O senhor teve uma reunião essa semana com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para tratar de práticas sustentáveis na produção. Eu queria que o senhor falasse, né, como equilibrar essas duas pautas, que é considerado assim, polêmica e sensível, né? A produção e a sustentabilidade. Olha, preservação, né, do meio ambiente. Perfeito. Olha, e não tem divergência entre as duas pautas, é um grande engano. Eu sempre digo que os grandes ativos para que o agro brasileiro seja esse recordista de produção, e teremos agora em 2023 um novo recorde da produção de grãos. Eu sempre digo que esse sucessivo crescimento é graças a grandes ativos. Gente vocacionada, terras propícias, máquinas e equipamentos de última geração, sementes e defensivos, tudo isso aí, como grandes ativos que nós conquistamos, são muito importantes. Mas de nada valeria se nós não tivéssemos o maior de todos os ativos, que é clima. Imagine todos esses outros e o Brasil fosse um deserto. Se fosse o deserto do Saara, não ia produzir. Então nós temos que viver intimamente ligados. Qual é o grande segredo de Mato Grosso? Talvez as pessoas não se percebam. Qual é o grande segredo do Mato Grosso tão rapidamente virar o maior produtor de quase tudo que se faz aqui para o Brasil? Nós temos um clima espetacular, aqui chove, gente. Então, se a gente preservar essa floresta, nós vamos estar preservando a galinha dos ovos de ouro, vamos estar garantindo a perpetuação dessa agricultura tão forte. Assim, então, nós vamos preservar e vamos tirar o direito de continuar crescendo, expandindo? Não, nós temos alternativas. É isso que falei com a ministra Marina Silva. Só para ter uma noção, Alain, o Brasil tem hoje 160 milhões de hectares de pastagens. Boa parte delas, eu não gosto de usar a palavra degradada, mas de baixa produção, que estão já antropizadas há 40, 50, 100 anos já com pastagem. Isso degradou aquele solo, né? Degradou os fertilizantes e a cultura daquela terra. Nós temos hoje 44 milhões de hectares de agricultura que se transformam em 77. Veja que sustentabilidade é essa. O Brasil tem 44 milhões de hectares que plantam grãos, mas que na realidade são 77, porque faz 44 na primeira safra e faz 33 na segunda. Nenhum lugar do mundo é isso. Ele quase dobra no mesmo hectare, no mesmo ano. Quer algo mais sustentável que isso? Você não precisa plantar 77, ter desmatamento para 77. Você tem 44, faz 2 vezes. Mas voltando às pastagens, dos 160 milhões de hectares, 40 milhões de hectares são áreas propícias à agricultura. Porque nós não vamos falar de agricultura dentro do Pantanal. Nós não vamos falar de agricultura em solos arenosos. Nós não vamos falar de agricultura em pastagens com muito declive. Entendeu? Então, aonde é? Propícios, terras mais argilosas, mais planas, em biomas que podem ser plantados, não pode ser no Pantanal, são 40 milhões de hectares. Perceba que quase tudo que foi feito desde 1500 até hoje pode ser dobrado, pode ser acrescentado sem ter uma árvore sequer desmatada. Nós podemos então sair dos 300 milhões de toneladas de grãos para 600, 700, 800 milhões de toneladas de grãos sem derrubar uma árvore que é algo mais sustentável. E é nessa linha que nós vamos intensificar, incentivando essa
conversão de pastagem, as boas práticas, que já temos boas práticas. Plantio direto é uma realidade aqui há quase 40 anos lá no Brasil. E é muito difícil encontrar um produtor que não faz o plantio direto. A imensa maioria quer tecnologia maior que essa, uso de biológico. Então, essa questão precisa ser desmistificada. Agricultura e meio ambiente estão muito ligados e devem continuar assim para o bem do agronegócio e pelo bem do meio ambiente. O senhor falou aí da questão da agricultura, o senhor está num governo que tem uma sensibilidade muito grande com o social, né? O que temos aí de políticas para a agricultura familiar em Mato Grosso? É uma das grandes cobranças, até inclusive o presidente da Assembleia já cobrou Perfeito. Isso do governador. Botelho fala muito investir isso. muito na agricultura familiar. O que Fávaro, à frente do Ministério, tem para anunciar aí para os mato-grossenses que trabalham dentro desse nicho aí que é a agricultura Márcio, familiar? Eu posso só complementar a sua pergunta, que eu acho que é interessante. Antes dela, ministro, fala para mim, quais são as pernas hoje do Ministério da Agricultura? Qual que é a função? Onde ele atinge? Só para quem não entende saber até onde vai o Ministério da Agricultura. Eu entendi aonde você quer chegar com a contextualização do seu complemento da pergunta do Márcio, Leonardo. Para dizer assim, depois da mudança ministerial, como é que ficou o tamanho do Ministério da Agricultura? Ficou pequeno demais, tirou a agricultura familiar, tirou a Secretaria de Floresta, tirou o CAR, tirou a pesca. Veja bem, o governo do presidente Lula, ele retomou um modelo de governança mais ou menos aos moldes de que ele entregou o governo com 86% de aprovação em 2010. Né? 37 ministérios, acho que eram 36, agora hoje tem os povos originários, né, os povos indígenas, tem um ministério hoje, e é uma política importante, podemos falar disso na sequência. E com isso, ter políticas específicas não é inchar a máquina, não. Sabe por quê? Porque cada secretaria a Secretaria da Pesca, tinha toda uma estrutura de ministério, só não tinha o status. Então agora virou ministro, 2, 3 cargos a mais, virou ministério. Mas focado para a pesca. Diga para mim, faz sentido o Ministério da Agricultura cuidar, e é uma política importante, cuidar de ribeirinhos, seguro-defeso? Não faz sentido estar no Ministério da Agricultura. E estava. Aí fala, tirou, mas claro, tem que ter uma política específica. Mas a aquicultura, que é os tanques-redes, os tanques cavados, né, da aquicultura, a produção de peixe em cativeiro, isso aí tem ligação com o agronegócio, com a agricultura. Tem, é verdade, mas vai continuar tendo, porque a defesa animal continua no Ministério da Agricultura. Se alguém for comercializar, o CIF, a fiscalização, o controle continua sendo no Ministério da Agricultura. Então nós estamos intimamente ligados. O Ministério da Agricultura Familiar está no mesmo prédio. Vamos trabalhar junto. A diferença é que tem um foco melhor para a agricultura familiar, tendo um ministério específico, mas a política agrícola quem faz? O Ministério da Agricultura. A defesa animal e vegetal, que eu acabei de falar para a pesca, serve também para a agricultura familiar. Você vai produzir queijo, você vai produzir doce, o que for, um salame, precisa da fiscalização do CIF. Então, veja bem, nós estamos juntos, transversalmente, trabalhando. E especificamente, também te respondendo, Márcio, o que nós podemos fazer de melhor para a agricultura familiar? Eu venho dessa origem. E o Botelho está certo, está na hora de olharmos para a agricultura familiar. Eu sempre falo isso para o Botelho, está na hora da gente... E não basta, o que a gente fala? Vamos fazer política para a agricultura familiar. Regularização fundiária, dá título, é importante, é verdade. Eu reconheço que nós temos que avançar com a titulação de terra, dar dignidade, dar a carta de alforria a homens e mulheres que estão há tantos anos esperando o título de propriedade da sua terra. É importante. Aí a outra coisa que se faz muito taca-lhe lá um kit de trator, equipamento, máquina de forma coletiva, todo ano é uma festa entregando. É importante. Também não estou dizendo que é importante. Mas não é isso que vai mudar a vida deles. Com toda sinceridade. Veja bem, qual que é o grande segredo da produção brasileira? A Embrapa descobriu, através da tecnologia, descobriu como fazer os nossos solos serem férteis. Não eram férteis. Poucas regiões brasileiras, talvez o norte do Paraná, uma regiãozinha no Pará, aqui que tem solos muito férteis. O resto são solos pobres. O nosso pobre, o solo do Cerrado é um solo muito pobre. A Embrapa chegou e descobriu lá, através da pesquisa, que se colocar, em média, 10 toneladas de calcário por hectare, se colocar preventivamente, para começar o processo, 1 tonelada de fosfato por hectare, meia tonelada de cloreto de potássio e fazer matéria orgânica, cobertura verde, vira um solo em excelência que tudo que plantando dá. Por quê? E esse é o grande segredo do nosso recorde de produção aliado ao clima, que já falei. Por que nós não
vamos fazer um programa, então, para que entre nas pequenas propriedades, trazendo bastante calcário, bastante fertilizante, pesquisa, aplicação. Aí, depois ele decide o que planta. Se ele quer criar gado de leite, de vez ele pôr meia vaca por hectare, precisa de 2 hectares para criar uma vaca de leite, e ela quase morrer de fome e dar pouco leite, ele vai botar 5 vacas em 1 hectare. 5. Se ele resolver plantar fruta, vai produzir demais. Se ele resolver plantar algodão, soja, porque na propriedade dele, talvez ele perca mais competitividade, mas vai produzir muito também como os grandes. Então, chegou a hora de ter um grande programa. E nós estamos estruturando isso através do BNDES, um programa que vai financiar com juros compatíveis pequenos, médios e grandes, mas preferencialmente pequenos e médios. Com juros compatíveis, carência, porque até fazer tudo isso, puxar todo esse fertilizante, todo esse calcário, incorporar isso ao solo, achar a estrutura para fazer isso acontecer. E esse solo dar resultado, reagir isso no solo para ele começar a produzir, precisa 2 ou 3 anos de carência, não precisa pagar por 2 ou 3 anos. Depois, mais uns 10 ou 12 anos para amortizar, como sempre foi feito, o presidente Lula já fez isso para o médio agronegócio. Tivemos uma securitização de 20 anos, tivemos investimentos no Modern Frota de 8, 10 anos para comprar uma máquina nova. Olha a revolução. Chegou a hora de fazer para os pequenos também. Não em detrimento dos grandes, mas nós vamos fazer, estamos construindo esse projeto e vamos começar. E eu quero aqui ajudar a passar por municípios aqui da Baixada Cuiabana, por Alto Paraguai, Denise, Arenápolis, incorporar os pequenos produtores, alta tecnologia, com investimento, prazo. Isso defendo também, e defendo que para esses pequenos, talvez até 10 hectares, tenha um rebate na dívida ainda, além de pagar pouco juro em bastante prazo, tem um rebate de uma porcentagem, talvez 30%, 40%, 50% de rebate, para que possa ter certeza do sucesso desse projeto. Essa é a evolução, porque nós tivemos muito na época, assim, tudo caminha, né? É um aprendizado. Entregava a terra, reforma agrária, aí a pessoa, o produtor na época, quem recebia a terra, não tinha condições, não tinha conhecimento. Não tinha um trator, não tinha assistência técnica. Aí o que acontecia? Entregava a terra, abandonava e vendia. Então, você tá certinho, tem que trabalhar nesse, fomentar, porque não adianta só entregar a terra. Não, de jeito nenhum. O Estado tem que ajudar, porque senão não adianta. Claro. O senhor acabou de falar aí que desmembrando a pasta, né, ficou mais fácil para trabalhar as necessidades de cada setor. Qual que foi o cenário que o senhor encontrou, né, da gestão anterior quando assumiu o ministério? Muito bem, eu gosto muito de falar disso. Diferente dos outros meus colegas ministros e ministras, e aqui eu posso citar alguns exemplos, porque fiz parte da transição do governo, fiquei 50 dias na transição, praticamente todos os dias, conciliando a minha agenda no Senado Federal e na transição de governo. E como eu era coordenador de um dos núcleos, eu pude então interagir com os outros coordenadores. Então, como disse, diferente. Por exemplo, o Ministério da Saúde. Vou citar um exemplo só, mas posso citar 10. Não é concebível que a política pública deixou se perder o histórico do povo brasileiro ter tradição de se vacinar. Hoje, 50% das crianças brasileiras não estão vacinadas contra a poliomielite. Isso já tinha sido erradicado, está na iminência de voltar. Essa chaga nas crianças, nas pessoas brasileiras, porque se concebeu que vacina não é importante. Não é concebível, por exemplo, no Ministério da Agricultura não fazer o reajuste. Todo mundo aqui vai no supermercado, todo mundo sabe como que encareceu os alimentos, e você deixar o repasse do governo federal para a merenda escolar em 36 centavos, e ver em alguns municípios mais pobres desse país, uma merendeira ter que dividir um ovo em 4 para as crianças na hora do lanche, na hora da merenda. Nós sabemos que a grande tradição das famílias mais humildes é mandar a criança na escola primeiro para comer, para depois aprender. E aí não ter alimentação no Ministério da Educação, não ter repasse digno para a merenda escolar. Posso dizer também o que aconteceu no Ministério do Desenvolvimento Social. Nós liberamos muito, mas muito dinheiro para o governo federal, e estou falando que era importante, no período da pandemia. Essa PEC da transição de 155 bilhões de reais é um quinhãozinho do que foi liberado nos 4 anos do governo Bolsonaro para enfrentar a pandemia. Em alguns momentos, 700, 800 bilhões de reais foram liberados para programas sociais em todas as áreas, inclusive sanitários, de saúde, tudo, mas também sociais. Mas a fome voltou. A fome voltou aos brasileiros porque não souberam empregar direito esse recurso. Então, diferente de tudo isso que aconteceu em vários ministérios, encontrei no Ministério da Agricultura um ministério bem gerido.
uma sequência de bons ministros, posso voltar de agora para trás, com Marcos Montes, com Tereza Cristina, com Blairo Maggi, com Cátia Abreu, com Nery Geller, com Roberto Rodrigues, gente competente, ligada ao agro, que sabe como lidar com as políticas públicas momentaneamente para que o setor vá prosperando. Então, o que me resta? A dar continuidade a isso. E qual o legado que eu penso, então, em deixar no Ministério da Agricultura? Ser um ministro contemporâneo, que dá continuidade nas políticas feitas, tão bem feitas até agora, mas olhar para o futuro. Qual a agricultura que queremos? Resgatar a imagem dos produtores brasileiros tão abalados internacionalmente, com o passa-boiada, que pode desmatar tudo, pode tacar fogo de forma indiscriminada, pode acabar com o meio ambiente, e isso está restringindo mercados. E aí nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro. Qual será a Embrapa do futuro? O que nós vamos consumir? Qual será o modelo produtivo? O que vamos plantar e o que queremos produzir em 2050? Para isso, nós temos que pensar agora, e é esse que é um trabalho que eu vou começar a pensar, futuramente, tocar o dia a dia, como todos os meus colegas já tocaram, ex-ministros, em plano safra melhor, investimento, tudo aquilo que vocês já sabem que faz parte das atribuições do Ministério da Agricultura, mas também poder ter a liberdade de começar a pensar o futuro. Chamar o novo presidente da Embrapa, seus diretores, fazer algum forte seminário, o que nós vamos pesquisar, qual é o futuro e como vai ser com sustentabilidade. Falar muito com a Marina Silva. Antes eram antagonistas, ficava brigando. O ministro do Meio Ambiente de lá e o Ministério da Agricultura aqui se atritando e precisava o presidente da República intermediar para pacificar. Não, nós vamos trabalhar junto. Como nós vamos produzir de forma sustentável? Essa contemporaneidade que eu quero deixar de legado no Ministério da Agricultura. Falando em Marina Silva, ministro, o governador esteve essa semana lá em Brasília, para tratar da questão da estadualização do Parque da Chapada. Uhum. Ele usou as redes sociais, saindo de lá um pouco irritado. Né? Não houve avanço? O senhor tem conhecimento dessa pauta aí lá em Brasília? Olha, essa pauta vem do governo Bolsonaro. Até onde eu tenho conhecimento, ele requisitou esse Parque de Chapada para fazer investimento neles, dentro do governo Bolsonaro, que era um governo que era liberal, não estava nem aí para o meio ambiente, e não conseguiu trazer, eu não sei porquê. A ministra Marina Silva é uma ministra conhecedora do tema, conhecedor da conservação ambiental e de como deve ser implementado. E na medida, eu quero crer, que na medida que o governo do Estado levar algo com muita coerência, não terá dificuldade em avançar com o governo federal. Deixa eu te perguntar uma coisa, ministro. Só para a gente entender, desculpa a gente nossa ignorância nesse ponto. Sempre tem aquele, quando isso é do Ministério da Agricultura, sempre a imprensa bate, vem aquela situação, a China não está comprando no frigorífico tal, não sei o quê. Proibiu lá na Ásia, embargo, não sei o quê. O que gera isso aí? Por que essa situação? Olha, é muito bom esse bate-papo aqui, a gente vai tendo coisas que poder fazer lembrar cada coisa do dia a dia. Olha só. Muito é tratado como busca-se uma forma de fazer barreiras comerciais com o pretexto. Fazer negócio. Tipo assim, por causa do meio ambiente eu não compro mais de você, por causa disso eu não compro mais de você. Mas na verdade é uma relação comercial. Mas posso lhe garantir que o humor do mundo mudou com relação ao Brasil. E vou dar exemplos disso. Só nesse mês de janeiro, por exemplo, o Brasil conseguiu habilitar o nosso algodão brasileiro para ser comercializado com o Egito. E você sabe o que significa isso. A grife, o algodão egípcio, é o algodão mais caro do mundo, por qualidade. E se nós estamos habilitados a vender para eles, é porque nós chegamos em tal nível de qualidade. Então virou um selo de qualidade para o algodão brasileiro. Só poder vender para o Egito já é um grande selo. Vai abrir outros mercados mundiais. Nós habilitamos agora, em janeiro, 11 plantas frigoríficas brasileiras de bovinos para a Indonésia. Nós tinham 11 plantas suspensas, habilitadas para a China, mas suspensa por algum problema. E agora, em janeiro, foi levantado a suspensão de 3 já. Nós temos uma lista de 8, as outras 8 já estão terminando seus processos para levantar a suspensão, novas 8 já estão na lista para ser habilitadas, mais uma lista de 21 e outras listas para abrir cada vez mais. E eu estou recebendo mensagens já do governo chinês e estou transmitindo isso ao presidente Lula. Por isso vamos fazer uma missão agora em março para a China para abrir as relações comerciais. O humor do mundo voltou de novo. O Lula é um grande embaixador. Quero dizer hoje, com muita tranquilidade, eu estive na Alemanha agora em 18 de abril e um encontro com 66 ministros de agricultura de todo o mundo, mais 17 organismos internacionais, como a FAO, como a ONU, etc. E percebi nitidamente que o humor... Tive 11 reuniões bilaterais com Espanha, França, Reino Unido, Alemanha,
países africanos, países do Oriente Médio, eles querem de novo reatar as boas relações. Não dá para ter boa relação comercial um presidente que critica a beleza da esposa do presidente da França. Não dá para ter boas relações comerciais um presidente da República que critica o modo de governo do povo argentino. Não dá para ter boas relações comerciais um governo que critica o modo de governo, a escolha dos chineses da forma de governar, seu principal parceiro comercial. Todo mundo foi se fechando. Você não faz negócio com quem te trata mal, Leonardo. Com certeza. E o presidente Lula, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele é muito habilidoso, sabe criar relações, digo com toda franqueza, para se tornar um orgulho brasileiro isso, é o maior embaixador mundial em exercício de mandato. Depois de Angela Merkel e o Barack Obama, que já não estão mais no mundo, tenha certeza hoje, o grande líder mundial é Lula. O humor do mundo está a favor do Brasil. Vamos aproveitar isso para o Brasil ganhar oportunidades. Eu tenho certeza que já começou a acontecer. O mercado está abrindo. Perceba, o que eu tenho de mérito para ter essas habilitações para a China, para a Indonésia, para o Egito, para o algodão, em 18, 20 dias de mandato? Tenho humildade de dizer que zero. Teve nada ou quase nada de minha participação. Teve sim a participação de empresários que cumpriram os seus compromissos para poder se habilitar, tem compromisso dos servidores do Ministério da Agricultura que durante os anos fizeram isso. E por que não habilitou em dezembro do ano passado, em outubro, em junho, há 6 meses atrás? Estava pronto, muito provavelmente, porque se habilitou em 18 de janeiro, estava pronto. Eu sou humilde a dizer isso. Graças à competência do Marcos Montes, da Tereza Cristina. Por quê? Mas tinha um presidente que não tinha boas relações. Entrou o Lula, opa, agora é o Lula, vamos fazer boas relações, vamos comprar do Brasil. Perceba as oportunidades? Isso vai ser uma constante, tenham certeza disso. Já aconteceu no Lula 1, Lula 2, 2 primeiros mandatos. Abrimos os mercados internacionais, por isso tínhamos como produzir e vender. E agora vai ser muito mais acelerado com a experiência que ele adquiriu. O governo deu uma boa notícia semana passada com relação à recuperação da malha viária nas rodovias federais. Antes de ontem. Anteontem. O Mato Grosso foi contemplado, Muito né? bem. Muito Como é bem. que ficou essa questão de Mato Grosso? Quanto vai vir para o Estado e a quanto curto prazo de tempo aí para começar a tocar essas obras de recuperação? Márcio, só para fazer uma contextualização, nunca tivemos investimentos parrudos, robustos em infraestrutura no Brasil. Sempre foi meio no soluço as coisas acontecendo, sempre correndo atrás do desenvolvimento. Primeiro chegava o desenvolvimento, depois chegava a rodovia, quiçá algum dia passar alguma ferrovia, uma hidrovia, nem temos a tradição no Brasil. Sempre, sempre. Mas só para fazer um comparativo, o melhor momento do Ministério do Transporte no Brasil em termos orçamentários foi 2012. Algo em torno de 12 bilhões de reais em 2012. A preços atualizados para hoje, o mesmo preço daquela obra que seria feita em 2012, ser feito hoje, com tudo subiu, material bituminoso, ferro, cimento, etc., precisariam, para se equivaler os orçamentos, precisaria ter um orçamento de 55 bilhões de reais por ano, para não ser a mil maravilhas do mundo, para ser aquilo que já foi um dia que nós já reclamávamos em 2012, que a nossa infraestrutura era precária. Então, se tivesse 55 bilhões de reais, ia poder fazer o que foi feito em 2012. Sabe qual era o orçamento previsto para o Ministério dos Transportes em 2023, no modelo de orçamento do Paulo Guedes? 5 bilhões de reais. Em 2022 foi 7 bilhões de reais. É assim, caindo ano a ano, por conta de pagamento de serviço da dívida. E o Brasil pagando 800 bilhões de reais de serviço da dívida. E eu aqui não defendo de posse alguma calote. Mas a lei, e é isso que o presidente Lula está criticando muito, a lei de teto de gasto, ela tem uma pegadinha ali no meio que vai matando as políticas públicas. Todo superávit que você fizer, todo superávit, você tem que destinar para pagar serviço da dívida. Então não adianta você ser eficiente, economizar, gastar, cortar as despesas, sobrou mais. Aí o que eu faço com esse dinheiro? Posso investir? Posso gerar política? Não, paga serviço da dívida. É a mesma coisa, mais ou menos como você financiar um carro, pagar rigorosamente em dia as parcelas do seu carro. Aí você tem uma oportunidade extra em algum momento, ganha um dinheiro extra, fala assim, agora eu vou pegar e comprar uma geladeira. Fala, não pode. Você é obrigado a antecipar a parcela do mês que vem do carro. Mas, cara, eu estou em dia. Não, mas tem que antecipar. É isso que é o teto de gasto. Aí fala, então vocês querem ser irresponsáveis com o teto de gasto? Não, de jeito nenhum. O presidente Lula foi rigoroso com isso. Eu defendo, e eu percebo que é isso que será proposto ao Congresso Nacional, o superávit fiscal, que nós fazemos na nossa casa. Só gasta aquilo que você pode ter para gastar. Só pode gastar aquilo que você ganhou. Não pode gastar mais do que ganhou. Se você gastar
igual ou menos do que você ganhou, você não vai quebrar nunca, o Brasil não vai quebrar. E aí, sabe qual que seria a grande mudança? O ano passado nós tivemos um superávit primário de 400 bilhões de reais, mas o Ministério do Transporte tinha 7 bilhões só. Não tinha obra. Com essa mudança de metodologia, nós vamos passar a ter dinheiro para investir. Fizemos um programa conjunto, Ministério dos Esportes, ministro Márcio França, principalmente ministro Renan Calheiros, Renan Filho, eu, né, Ministério da Agricultura, com autorização do presidente Lula, Ministério da Justiça, que está envolvido Polícia Rodoviária Federal, tudo para acompanhar todo o escoamento da safra, e um programa emergencial já lançado, e perguntei para o superintendente aqui de Mato Grosso, o Antônio Gabriel, se já começou a chegar dinheiro. Ele falou assim, já começou. Para Mato Grosso, R$500 bilhão, 2,7 bilhões de reais emergencial em rodovias para recuperar. E esse ano nós vamos ver ainda mais 20 bilhões de reais já construindo obras novas. Aqui em Mato Grosso, só recuperação. Apesar da BR-163 estar concessionada, tem aquele trecho que tem uma discussão aqui perto de Rondonópolis, o DENIT vai ter dinheiro para recuperar aquilo ali. Já a ponte sobre o rio Peixoto de Azevedo, que já está passando excesso de carga nela, ela não era preparada para isso, vai ter as obras de restauração dela. A recuperação e pavimentação da 364 inteira dentro de Mato Grosso, são 200 quilômetros, quase 200 quilômetros serão novamente recapeados. A 242 no trecho de Gaúcha do Norte até Querência, que está em terra, não pavimentada ainda, aguardando licenciamento ambiental, terá recurso para a recuperação dela ainda e não pave. A 174 pavimentada terá recursos. A 242, a 158 no Araguaia, toda ela sendo recapeada, mais de 100 milhões de reais, portanto, meio. E aqui em Cuiabá, 126 milhões agora, já liberados para o contorno norte, ali o Rodoanel, 126 milhões de reais. Isso, R$500 bilhão em 30 dias de governo chegando para a infraestrutura de Mato Grosso. É assim que nós vamos dar resposta ao povo brasileiro, com trabalho, com recurso, não só na retórica, não só no discurso. Diziam que o Tarcísio era o grande ministro da infraestrutura. Me apresente 1 quilômetro de asfalto que ele construiu novo, que ele licitou, contratou e executou em Mato Grosso nos 4 anos que foi ministro. O Renan Filho, em 30 dias, já liberou R$500 bilhão para Mato Grosso. Ministro, vamos falar um pouco aqui de Mato Grosso e vamos falar um pouco de política. Eu sei que o senhor é um agente político também, antes de ser ministro, né? O senhor é senador da República. Aquela eleição no Senado ali, chegou um momento que vocês pensaram em perder por Rogério lá, ou o ambiente... Não, né? Ali foi... Porque, olha, 4 votos, 5 votos vai ser a diferença, e foi bem maior, né? Retórica, né? Retórica. É claro que teve... E faz parte da política. Eles captaram alguns votos, né? Dentro do meu partido mesmo. Levaram 2 votos. Liberou, o Kassab liberou. Não liberou nada não, tanto é que trocou o líder. Era Nelsinho Trade, líder. Ele fez a opção política dele, é um grande amigo, gosto muito dele, né? Mas ele fez a opção política de ir contra o partido dele, Rodrigo Pacheco, do nosso partido. Nós temos 16 senadores, ele como líder começou, e por conta das questões pessoais dele, começou a querer apoiar o outro candidato. Imediatamente nós, senadores, no caso quem assinou ali foi a minha colega, a senadora Margarete, assinando ali, trocamos o líder, Otto Alencar, e dos 16, 14 votaram com o Rodrigo Pacheco, normal. Aquela articulação, aquele burburinho é próprio da política. Tá empatado, nós vamos passar, tá faltando, vai ser por um voto 2, vai ter 4 votos. Não, 49-32 mostra o reconhecimento do bom trabalho feito pelo Rodrigo Pacheco na governança do Congresso Nacional e também na defesa da nossa democracia. Do jeito mineiro dele, equilibrado, que sabe ouvir, que não tem ímpetos aflorados, mas com muito equilíbrio. Foi um sustentáculo da nossa democracia nesse período tão difícil que passamos. E o reconhecimento da sua vitória é o reconhecimento da força da democracia brasileira. Alain? Tem um áudio aqui, já que a gente está falando de política, né? Tem um áudio aqui da deputada Janaína Riva, eu queria que o senhor comentasse sobre ele. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui. É muito grande, então assim, tem muita divergência interna. Apesar de hoje ter 3 ministérios, grande parte também do partido que hoje está com o presidente Lula tem rejeição dentro do próprio partido. Então a gente vai aguardar agora para ver como vai ser o governo e tudo mais, e quando tiver o prazo, aí acho que é hora de analisar. Eu não tenho grande expectativa com relação ao governo Lula, já disse isso. Torço para que vá bem, mas não acredito que vai ser um governo excepcional e acredito que vai enfrentar uma forte candidatura de direita. Não sei quem vai ser, mas tem vários nomes colocados aí e que eu acredito que em Mato Grosso ganha as eleições mesmo assim.
culturalmente, a gente nunca teve aqui uma vitória da esquerda, da Luiz Deputada. Aqui ela estava falando sobre a possibilidade de sair do partido por conta do MDB tá né, junto com o Lula. Eu queria que o senhor comentasse essas posições, né, que o Lula ainda enfrenta uma forte divergência aqui no estado por ser um estado bolsonarista, e eu queria como que o senhor vê esses tipos de declarações? Não, normal. Minha amiga, deputada Janaína Riva, ela tem que fazer a defesa do segmento da população que a apoia, e é normal ela fazer com contundência, com relevância. Ela, talvez por ser muito jovem, ela não tenha conhecimento. O Lula já ganhou eleição aqui em Mato Grosso, sim, né? Já teve eleição. Em 2002 ele foi o campeão de votos aqui em Mato Grosso. Nós vamos trabalhar muito, não é a hora de falar em eleição ainda. Eu acho que ela se precipita ao falar de eleição de 2024, muito menos de 2026. Nós temos que trabalhar, nós estamos no primeiro mês do novo mandato que o povo brasileiro nos forneceu. Eu não, meu mandato vem de 4 anos atrás, mas começo uma outra missão em 30 dias de ser ministro da Agricultura. Ela renova o seu mandato como deputado estadual, o governador teve o seu mandato renovado, agora é hora de trabalhar. E aí depois vamos ver a conjuntura política lá em 2026, como estará a situação, o humor da população com relação aos seus governantes, e isso aí será determinante para a formação de chapa e a escolha, então, dos candidatos para que possam disputar, e aquele que for da vontade de Deus e do apoio da população será o próximo presidente da República, e assim sucessivamente para os outros cargos. O senhor apostou uma aposta na política, se fala assim, até ousada em 2022, porque nós tínhamos um ambiente nacional onde o Lula liderava as pesquisas, né? Nunca foi diferente. Mas aqui em Mato Grosso, sempre o Bolsonaro estava à frente do Lula. Perfeito. E o senhor é do Estado, né? Um Estado que tem uma pegada mais de direita, mais conservadora. Como é que o senhor entendeu que era o momento de fazer essa opção? Porque era um risco. O senhor poderia ter problemas aqui em eleições futuras, né? Quando o senhor entendeu que era possível o Lula ganhar a eleição? Olha, Márcio, bom, ninguém tem bola de cristal, né? Fiz uma análise muito crítica e muito centrada. Primeiro, comparativo. Primeiro, eu fiz questão de comparar, porque vivi do outro lado do balcão, sendo presidente da ProSoja, um momento de uma crise histórica do agronegócio brasileiro. O nosso estado de Mato Grosso é eminentemente agro, já falamos isso no começo da nossa entrevista aqui, no nosso podcast. 2004, 2005, 2006, tivemos o grito de Ipiranga em 2006, uma tempestade perfeita, os preços de commodities internacionais muito rebaixados, o real valorizado frente ao dólar, endividamento muito grande, alavancado a dívida dos produtores, não tinha renda para pagar e nós não tínhamos saída, não tínhamos alternativa, mas vimos toda uma história de vida toda trabalhando, produzindo, construindo propriedades, formando um grupo de trabalhos com servidores, colaboradores, tudo isso sendo desmanchado em 2006, e o presidente da República era o presidente Lula. Ele, passo a passo, foi ouvindo, trabalhando, implementando políticas públicas para poder superar. Fez uma medida provisória de 85 bilhões de reais, readequou as dívidas dos produtores em 20 anos, deu crédito ao produtor, porque não basta só repactuar, estende a mão, deu crédito. Moderfrota, Moderinfra, chegou a ter 2,5% ao ano para comprar equipamentos, máquinas, gerou emprego na cidade, na indústria, nos outros centros, e gerou oportunidades, melhorias e competitividade aqui no estado de Mato Grosso. Fez infraestrutura logística, criou o programa do biodiesel, regulamentou os transgênicos através de CTN-Bio na pesquisa. Diziam que ele era contra transgênico, que era tudo. Garantiu o direito de propriedade. Teve juros mais barato, grandes programas de modernização. E esse arranque importante foi um grande salto a partir daí. Eu comparei tudo isso. Você lembra que a ferrovia chegou em Rondonópolis? Esse grande terminal rodoviário começou a ser construído no período do presidente Lula e terminou na Dilma, ela que veio inaugurar. Todos os portos do Arco Norte brasileiro, mais a pavimentação da BR-163 até o Pará, todos, com exceção de Itacoatiara, que foi no tempo do Fernando Henrique, todos os outros, Miritituba, no Pará, Santana no Amapá, Santarém, Vila do Conde, Belém, o Tegrã em São Luís do Maranhão, todos esses foram feitos no período do presidente Lula, e a pavimentação da BR-163, 95%. Fez 100% do licenciamento e 95% da obra. Tudo isso trouxe competitividade para nós. Eu peguei na hora de decidir, comparei. O que o Bolsonaro fez? Taxa de juros de 18% ao ano para o produtor rural. A mais barata que tem é 13,5%. Algum programa de investimento? Rodovias, alguma rodovia foi construída aqui? Alguma ponte nova foi feita pelo governo federal?
O que ele fez de bem para os produtores? Eu não tive dúvida. Eu vou ficar do lado do bem. A fome voltou, a fila do ossinho é em Cuiabá. Temos essa abundância de alimentos aí, mas o social virou um desastre. Então, eu tomei uma decisão muito sensata de apoiar o presidente Lula. Muito equilibrada. Alguns diziam que eu me aniquilei politicamente naquele momento. Esse aí acabou, tá fora, não serve nem para síndico mais. Estava muito consciente. Sou senador da República com praticamente 30% dos votos de Mato Grosso. O presidente Lula tinha convicção que, mesmo sendo um Estado bolsonarista, faria de 30% a 35% dos votos aqui. E fez. Quando eu fiz 30% dos votos em 2020 por Senado, eu tinha a candidatura do PT contra mim, meu amigo Valdir Barranco, que foi o terceiro ou quarto colocado daquela eleição, quarto colocado da eleição. Hoje somos aliados. Eu falei assim, olha, eu respeito a posição do governador Mauro Mendes, ele tinha que criar o melhor arco de aliança para ele ganhar as eleições, e quando Bolsonaro decidiu ir para o PL, por óbvio facilitava a vida do governador Mauro Mendes estar junto com o senador Wellington Fagundes para fortalecer sua chapa, mas olhando para o futuro, 35% do eleitorado aqui é ligado à esquerda. Então eu teria 35% desse eleitorado aqui. Agora basta da minha competência, do presidente Lula, de trabalharmos muito, darmos resultado, para manter esse 30%, 35%, o que é suficiente para ter renovação de mandato no Legislativo. Agora, ministro, por que essa paixão que aconteceu? Porque os agricultores tinham quase... E é uma paixão séria, investiram, bancaram... O presidente Lula me pergunta isso. Da onde que saiu? Por que eles não gostam de mim? Tudo que fiz para eles ganharem dinheiro, para prosperar. E o que o atual presidente fez para eles? Falou, presidente, eu não sei, acho que deu arma à vontade, criaram um verdadeiro arsenal, acho que isso enche barriga, não enche. Se tão bem, graças ao fruto dos seus trabalhos, da sua dedicação, das suas prioridades, da sua vocação, mas graças ao que o senhor preparou antes lá atrás, infraestrutura, crédito, modernizou a frota, todo mundo tem trator novo, máquina nova, equipamento, tal, está todo mundo pronto para produzir e ganhar dinheiro, o que é legítimo. O senhor que preparou, mas ele não fez isso. O governo Bolsonaro não tinha feito nada. Liberou a geral para ter arma e vai continuar podendo ter arma dentro da propriedade, sim. Ele mesmo disse, o presidente Lula falou assim, olha, ter 1, 2 armas, 3 armas lá para sua primeira defesa. Imagine se o bandido souber que todos os proprietários rurais e seus colaboradores não têm uma arma sequer na propriedade a 30, 40, 50 quilômetros da cidade que a Polícia Militar possa fazer o socorro. Vão lá barbarizar, vão levar tudo. Então, ele tem que ter medo que lá tenha alguém armado, e certeza que tem, para poder receber lá. E aí acione a polícia para ela vir cumprir seu papel. Agora, não pode ser um arsenal de guerra dentro de casa. Ter fuzil, AK-47, AR-15. Para que isso? Para que isso? Né? Nós somos um país pacífico. O que mais que o Bolsonaro fez para os produtores? Liberou o passa-boiada. Pode desmatar, pode invadir terra pública, pode queimar deslegal. Vamos ampliar a nossa produção. O efeito colateral já veio. Como disse que aqui eu já fui para a Alemanha, e quando estava marcada a agenda, a Associação Brasileira da Indústria de Couro me procurou. Olha, o senhor está indo para a Alemanha, por favor, leve uma mensagem para nós. Levamos 20 anos para acessar o mercado automobilístico alemão. Você sabe o que tem de mercado automobilístico lá? Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, né? São grandes companhias automobilísticas. E o Brasil... E usa muito couro. E aí, assim, ó, você está mexendo com grife, banco de couro em carro é luxo. Então, você agrega valor à nossa produção. Acessamos esse mercado. Em dezembro, a BMW e a Mercedes-Benz já notificaram a indústria brasileira que não quer comprar mais couro brasileiro porque é proveniente de desmatamento da Amazônia. Promove o desmatamento. Esse boi criado na Amazônia promove o couro dele, promove o desmatamento da Amazônia porque gera renda. E não querem mais comprar dele. Veja bem o que Bolsonaro fez para o negócio. Aí eu fui lá, demonstrei que a imensa maioria do nosso rebanho tem boas práticas, que nós vamos coibir aqueles que têm as práticas ilegais, vamos beneficiar e favorecer aqueles que têm boas práticas, que o nosso rebanho tem rastreabilidade, que eles podem ficar tranquilos, que nós vamos comprovar a rastreabilidade, que o couro brasileiro não tem incentivo ao desmatamento da Amazônia. Porque foi essa a imagem que o governo passado deixou para os produtores. Então talvez gostaram do passa-boiada, pode desmatar tudo, pode ter arma à vontade. Mais do que isso, não fez nada para os produtores. Uma retórica muito bem feita, agora o discurso muito bem feito. Sabe construir fake news. Por exemplo, ainda continua fazendo a mesma coisa. Sabia que o BNDES, em 2022, tinha programado liberar para o agronegócio investimentos da ordem de 34 bilhões de reais para 12 itens da cadeia produtiva do agronegócio, 34 bilhões de reais. Liberou 18, estancou, fechou o programa, não tinha mais crédito, desde outubro, não tinha mais nada, BNDES. Mas os produtores continuavam investindo e apoiando Bolsonaro. Aí passou tomando posse, no dia que a Luiz Mercadante foi escolhido presidente do BNDES, no mesmo dia ele anunciou 2,9 bilhões de reais.
A vontade do mercado era tanta, do agronegócio era tanta, que em poucas horas ou poucos dias acabou o recurso. O que o Bolsonaro está dizendo? Governo Lula estanque e fecha o programa do BNDES de incentivo ao agro, de investimento ao agro. Mentira, estava fechado, nós abrimos e acabou rapidamente, vamos pôr mais dinheiro. Então eles têm uma capacidade de comunicar a mentira, a fake news, tão forte que parece que é verdade. Mas nós vamos superar isso com muito trabalho, com muita determinação. E só supera com o trabalho. Ministro, essa questão aí do desmatamento, né? Aqui em Mato Grosso, o governador ele tem defendido o confisco de terras, né? Para quem pratica o desmatamento legal. Isso é uma coisa muito complexa, que a gente sabe que depende lá de Brasília, né? Principalmente do Congresso Nacional. O senhor acha que tem espaço para discutir isso? O que o senhor acha dessa ideia do confisco de terras? Olha, eu não conversei com o governador sobre a matéria, nem sobre nenhum outro assunto nos últimos tempos, mas eu acredito que ele fez uma analogia, né? Ele quis dar um símbolo que assim, ó, desmatamento ilegal tem que ser punido de forma muito rigorosa. Não é ser de forma rigorosa, é muito rigorosa. Então eu acho que ele foi no extremo, confisco de terra. Mas é para dar um choque, né, uma analogia ao rigor que tem que ser feito com isso. É a minha avaliação, não conversei com ele sobre isso, mas entendo que é isso que ele quis dizer. Falar em governador, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. O senhor já conversou com o governador depois das eleições? Eu cumprimentei ontem na posse da FAMATO, cumprimentei outro dia na confraternização de uma associação dos magistrados. Temos boas relações, relações amistosas, mas não mais do que isso, não mais do que alguns cumprimentos nesse período. Vocês até entregaram os cargos que tinha no governo. Isso foi uma sinalização de não querer participar desse governo? Mas sou muito tranquilo com relação a isso. Quem não ajuda a ganhar não tem que ter o direito de cobrar cargo ou querer participar da gestão. E eu não posso causar constrangimento e apego. Os filiados do PSD têm que ter essa consciência. Nós não apoiamos a reeleição do governador Mauro Mendes, por exemplo, tem que sair antes. Por isso que pedi para que todos integrassem antes os cargos, poucos cargos que tínhamos, bem poucos mesmo, mas o suficiente para atender a nossa bancada, aos nossos filiados, mas que entregasse antes para dar liberdade para o governador. Ah, mas que liberdade? Ele é autônomo e tem a chancela dada pelo voto, pelo povo mato-grossense, pode demitir e admitir quem ele quiser, é verdade. Mas a gente tem que ter respeito. Olha, governador, nós não apoiamos, está aqui todos os cargos, cumprimos nossa missão, tínhamos apoiado em 2018, ajudamos a tocar o governo no período do primeiro mandato, e agora no segundo mandato não tem nenhum compromisso com o nosso povo do PSD, e assim o fizemos com muita responsabilidade para que manter o bom trato e o bom nível da política. Acredita que no futuro podem estar junto todo mundo ainda? Olha, política é a arte de conversar. A sua política não pode criar inimizades, de jeito nenhum. Como disse, a construção política, nós somos excluídos do grupo do governador Mauro Mendes, mas entendo a forma, entendeu? A necessidade. A necessidade, para facilitar a vitória dele, é normal isso. Alguns exageram na retórica, falam assim, o Favro está aí, o governador Mauro Mendes. Eu reconheço que ele me ajudou na minha eleição, mas eu também ajudei na eleição dele, pode ter certeza, em 2018 eu ajudei muito ele. 2020, na eleição de Cuiabá, olha o nível do companheirismo político. Vamos lá, a retórica. Quem que o governador Mauro Mendes apoiou para prefeito de Cuiabá? Primeiro turno. Roberto França. Roberto França, do Patriotas, à época. Certo. Patriotas da Coronel Fernanda, que era a minha principal adversária. O governador Mauro Mendes me pede, eu quero que você coligue e apoie Roberto França. O Roberto França pede voto para Coronel Fernanda e não pede voto para Favro. Por outro lado, Manuel Pinheiro falou assim, se Favro é um traidor, como que ele quer espaço no meu palanque se o partido dele está apoiando meu adversário em Cuiabá? Fiz isso em apoio ao governador Mauro Mendes. Então, assim, a política é reciprocidade. Ele me ajudou, eu ajudei ele, ele me ajudou, eu ajudei ele. Em 2022, não pudemos estar no mesmo palanque. Eu penso desse jeito. Por isso, o diálogo está sempre aberto, desde que seja feito com respeito. O senhor acha que, voltando em 2022, naquele momento ali da candidatura do Neri ao Senado, e aí o Hélito vem, consegue trazer o apoio do governo, existia um compromisso, ministro, do governador apoiar a candidatura do Neri, isso formal ou foi uma conversa assim, meio solta, que não existe em política? Vocês da imprensa acompanharam por diversas vezes. Começou o Neri falando com ele, que tinha desejo de ser candidato ao Senado. Ele falou, Neri, viabiliza a sua candidatura. Aí o Neri começou, o que é viabilizar a candidatura? Criar um arco de aliança. Aí o Neri me procurou, pediu um apoio, falei, o PSD te apoia.
Então vamos comigo que você declara isso para o governador Mauro Mendes. Fomos ao governador Mauro Mendes. Confesso a vocês que ao final desse processo, para antecipar a fala, em nenhum momento o governador falou assim, Nery, você é meu candidato. Mas sempre ele falou assim, Nery, vai, construa que eu tenho preferência por você. Preferência ele sempre disse que tinha. E aí ele foi lá no MDB, fechou com o Bezerra, e trouxe, né, o apoio do MDB. Depois ele foi lá com o Ciclano, foi e tal, e nós fomos construindo. E tudo indicava, até fevereiro de 2022, que o candidato da chapa seria Nery Geller. Até pelo histórico. Eu gosto muito do Hélito, é um grande senador, um grande parlamentar, mas ele disputou contra o Mauro a eleição do governo em 2018. E, portanto, não é que não poderia estar, tanto que esteve, se elegeu, mas a tendência natural era quem apoiou o Mauro em 18, o mesmo grupo continuar. Quando houve, já disse aqui, essa mudança do Bolsonaro, do PSL, que estava até sem partido, para o PL, mudou o quadro político. Normal, isso é coisa da política. E aí não coube mais o nosso grupo, não coube mais o Nery Geller. Ela falou, mas eu queria palanque aberto. Palanque aberto, com o Mauro Carvalho sendo o suplente do Hélito, não era aberto, era o governo que está do lado de cá e os outros aqui. Então, peraí, então vamos para o outro lado, pelo menos vamos ter liberdade e autonomia. E fizemos isso com muita consciência, não foi só resposta política. Avaliamos o quanto o presidente Lula foi importante para o Brasil e acertamos na ideia, pode ter certeza. Por isso a vitória do presidente Lula consolidou que estávamos certo. Alain? O PSD, né, entrou na coligação, no conjunto com a federação nas últimas eleições. Vocês pretendem manter isso? Porque já estão procurando o candidato, os nomes, né? Possíveis nomes para lançar na disputa à prefeitura? Ou o PSD vai indicar algum nome? Como que está essa discussão? Olha, é muito cedo para falar em eleição ainda, não quero falar disso. Agora é hora de trabalhar. Mas por óbvio, o PSD é base do presidente Lula. Oficialmente, tem 3 ministérios e eu sou um deles. Aqui no estado de Mato Grosso caminhamos juntos e estamos nos dando muito bem. Vamos fazer políticas públicas, prestar conta do mandato, trabalhando por da população, alinhado com o grupo do presidente Lula. Por óbvio, PSD, e aí eu tenho dito a todos os filiados, em 2022, foi a deliberação da Nacional, quando o Rodrigo Pacheco, que era nosso pré-candidato a presidente da República, decidiu de forma inteligente, sábia, para manter esse presidente do Congresso Nacional, para manter um esteio em defesa da democracia. Imagine se, fazendo um parênteses aqui na resposta, imagine se Rodrigo Pacheco fosse candidato a presidente da República. Sendo presidente do Congresso Nacional, podia. Todas as medidas que tomasse, falar assim, eleitoreira, está contra o governo, porque está disputando. Olha, ele não disputou. Então, nesse momento, ele acertou em não disputar a presidente da República. Independente do resultado, se tinha chance ou não tinha, ele tomou, porque ele poderia se projetar como a Simone Tebet fez 4,5% dos votos e se projetou nacionalmente. Rodrigo Pacheco poderia ser um grande nome projetado se tivesse sido candidato, fizesse 5, 6% dos votos, se tornar mais ainda conhecido. Mas resolveu, de forma certa, correta, cumprir seu compromisso como estadista, cuidar do Congresso Nacional na defesa da democracia. Neste momento, o PSD liberou a sua bancada. E liberou todos os seus filiados. Então, cada um escolheu quem quisesse apoiar. E eu tomei a minha decisão e liberei aqui todo mundo apoiar quem quisesse para presidente da República, sem problema nenhum. Agora o jogo mudou. Nós não estamos liberando. O diálogo começa agora na Constituição. Nós fazemos parte do governo Lula. Quem, e eu respeito, faz parte da democracia, quem não se adequar neste modelo pode procurar outra agremiação partidária. Seja quem for filiado do PSD. Até o campeão de seja votos quem aqui, for, o Nininho. Seja quem for. Porque assim, o cara não pode ficar insatisfeito, mas também não pode ir contra o seu partido. Então ele tem que procurar onde ele vai ficar satisfeito. Quero crer que nós vamos ter capacidade de diálogo para caminharmos unidos e fortalecidos. Mas liberar é algo que eu posso garantir para vocês. Não será feito mais aqui. Não, mas liberar para próximas eleições. Para próximas eleições. Aí tá do lado do presidente. Não, mas por exemplo, a próxima eleição é de prefeito. É, claro. Um prefeito, que do ano que vem, um prefeito fala assim, eu não posso estar no palanque que está o PT aqui no meu palanque, porque aqui eu vou perder a eleição aqui no meu município. O PSD, eu sou prefeito do PSD. Eu não posso ter... mas você quer dar? Eu preciso estar com os bolsonaristas aqui, meu amigo. Então quem está errado é você. Você tem que sair do PSD. Falar em Tá. sair e voltar... sair do partido e aí também cooptar, foi feito realmente um convite para Botelho, Jaime, Júlio se filiar ao partido, ou isso aí foi conversa de bastidores? Não é converseada, assim, lógico que não é algo formal, mas é dentro do diálogo, conversando,
Orçamento de olha, muito bem-vindo. Quem que não ficaria honrado com o Jaime como senador do PSD? Quem que não ficaria honrado com a história de Júlio Campos dentro do PSD? Quem não ficaria honrado com o presidente da Assembleia Legislativa, um homem de uma família tradicional, cuiabana, perseverante, dedicada, muito humilde, que se prosperou na vida aí, são bons empresários e bons políticos. Como não ficaríamos honrados? Então foi nesse nível de informalidade, mas o convite foi feito sim. Houve um aceno aí. Uma conversa muito informal. Inclusive, fala-se até se o Botelho vier para o PSD, ele seria o candidato a prefeito do partido na capital. Pode ser. Tem ambiente para Tem isso? ambiente Claro pra que isso. O tem. PSD hoje é maior que o PMDB, o MDB. Olha, As bancadas. bancada. Em nível de bancadas nacionais, sim. O MDB continua sendo um grande partido brasileiro. O Brasil hoje, e graças a Deus é assim, nós precisamos de fortalecimento partidários. Não é concebível, e isso não é sinônimo de democracia, né? Ter 30 e poucos partidos políticos, isso não é sinônimo, não. Para que serve 30 e poucos partidos? Olha, a maior democracia do mundo, a norte-americana, tem lá uma centena de partidos. Mas 2 viáveis que disputam as eleições. Né? 2 só. Ou você é democrata ou você é republicano nos Estados Unidos. Eu acho que não precisamos chegar nesse extremo no Brasil. Mas vamos pensar junto comigo. Se você tem um viés de esquerda. Ah, não, mas eu sou extremo esquerda. Então tem aqui a sua opção. Você pode ir para o PSOL. Você pode... Olha, eu sou um esquerda moderado. Você pode estar afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou centro-esquerda. Bom, você pode estar no PSD, você pode estar no MDB. Olha, eu sou centro-direita. Bom, então você pode estar no Progressista, você pode estar no União Brasil. Não, eu sou direita. Bom, então você pode ir para o PL. Me diga para que mais precisa de partido político no Brasil. E aí caminhamos com as cláusulas de barreiras, com todo respeito a todas as outras siglas partidárias, agremiações partidárias. E aquelas que superaram as cláusulas de barreiras são muito bem-vindas. Mas aqui eu falei algumas, falei meia dúzia, mas hoje temos 10, 12, ainda que cumpriram as cláusulas de barreiras, como o PDT é importante, como... PTB, né? Não, PTB não cumpriu não, mais. PTB não cumpriu, PV não cumpriu, Tá tudo Avante não cumpriu, PROS. Solidariedade não cumpriu, PROS não cumpriu. Partidos que vão ter que se agrupar ou federar, que é as 2 opções que tem. Normal, e aí vai se aglutinando, vai acomodando, e aí o processo eleitoral será mais eficiente, os partidos terão mais valores, né? Aí fala assim, mas então o cara precisa ficar encabeçado no partido político? Precisa. A política é isso, você tem que escolher um lado com pragmatismo, pensando de forma ideológica igual. Não dá para aquele modelo que nós tínhamos de coligações. É um estelionato ao eleitor, Márcio. Pensa bem. Então coligava lá, e era muito factível, isso acontecia muito. Coligava no município lá, PL com o PT, lá no município. Aí fazia uma coligação, os vereadores, Leonardo já foi vereador, aí fazia um chapão lá. Aí o eleitor votava num candidato do PT, porque ele tem o viés ideológico do PT, e elegia, pela coligação, um vereador do PL, que pensa de direita, porra. Virava uma farofa, né? São estelionato contra o eleitor. Fala, eu voto aqui e elejo lá. Hoje não. Que na época não existia nem PL, era PSDB e PT, né? Que juntava aquela confusão. Juntava lá, ele votava pro lado de cá e elegia pro lado de lá. Isso é um estelionato, era uma jabuticaba brasileira. Hoje não, hoje fortalecimento. Chapa pura. Se você vota no Leonardo do PL e ele não elege, o que vai ser eleito é alguém ligado ideologicamente igual a ele no PL. Então, vai estar representando o cidadão de alguma forma. E o voto do Leonardo serviu para apoiar e eleger aquele que pensa igual, não o que pensa diferente. Então esse amadurecimento político está acontecendo no Brasil e tenho certeza que a nossa democracia está sendo fortalecida. Agora, ministro, qual que foi, vamos dizer assim, esse crescimento tão rápido? Nós vamos até finalizar já daqui a pouco, mas qual que foi o crescimento tão rápido do PSD? Qual que é a fórmula? O Kassab. O Kassab é o diálogo. Vamos dizer assim, o Kassab é o cara do PSD hoje, né? Kassab, é o cara. É impressionante. A gente vê a capacidade de diálogo do Kassab muito diálogo. Forte, né? E a frase dele que eu gosto muito, desde o dia que entrei no partido lá, quando era vice-governador, alguns anos atrás. Eu lembro, eu estava junto. Você estava junto, começando uma reunião aqui, a gente, falando do PSD. E aí a primeira frase dele, que nunca mais deixou de ser pautado por ela: quem não se reúne, não se une.
Quem não se reúne, deixa que os monstros da fofoca vão impregnando a cabeça. Fala assim, aquele cara está contra mim, aquele cara está falando... E aí parece que há uma maldade e aí vai diminuindo cada um. Se une, rapaz, você falou que não gostei. Não, mas fala frente a frente, se une. Não era assim não, eu coloquei desse jeito. Política, dialogar. Sabe, o mestre da política. E ele nos orienta muito bem, e o partido está crescendo muito bem. E ele sempre diz que o PSD seria um dos 2 ou 3 maiores partidos do Brasil e caminha passo largo para isso. Lembrando Não tenha dúvida. que o PSD foi refundado. O PSD que já teve Juscelino Kubitschek, nosso grande presidente da República, que inovou esse país, esse mesmo PSD, por conta da ditadura militar, que ele foi extinto, ele só retomou, foi recriado há 11 anos atrás. Só tem 11 anos de vida a partir de Gilberto Kassab e já é, com toda certeza, o 3º ou 4º maior partido desse país e vai, com certeza, continuar crescendo. Bom, para encerrar aqui, eu sei que o senhor tem agendas. É uma pergunta que não tem como não deixar de fazer. Embora o senhor já deixou claro aqui que 2024 e 2026 só se discute lá na frente. Só. Fávaro tem um sonho, claro, isso aí seria até uma retórica, né? De ser governador do estado. Fávaro pensa nisso ou isso é um assunto que não passa pela cabeça do ministro? Márcio, as pessoas gostam de ficar joguinho de cena, de negar a política, de falar assim, eu não sou político de carreira, mas não existe político de carreira ou não de carreira. Ou é político ou não é político, né? Eu não quero pensar em eleição. Não, agora é hora de pensar em trabalho. Isso eu deixei muito claro aqui. Mas qual é o cidadão brasileiro que não ficaria honrado em ser governador do seu estado? Qual o paranaense não ficaria honrado em ser governador do Paraná? Qual o mato-grossense não ficaria honrado em ser governador desse estado lindo, maravilhoso, pujante? Esse é um sonho que tenho certeza que faz parte, talvez do imaginário, ou talvez nem do imaginário, mas que orgulharia todo mato-grossense. Não é diferente comigo. Dorme pensando nisso de vez em quando? Não, nesse ponto não. Como diz um amigo meu, até minha avó, que tem 101 anos, tem vontade de ser. Todos nós. Cuidar o estado. Além de vontade, tem pedigree. Dona Maria é uma pessoa muito especial. Leve o meu beijo a ela. E a minha gratidão sempre por me receber tão bem na casa dela. Fávaro. Que bênção de Deus que é a Dona Maria, né? 101 anos de idade. Lúcida, inteligente, sabida. Conta a história de Mato Grosso toda. Mande um grande beijo a ela. impressionante. Mande um beijo também para a Gabriela, para seus filhos, todos. Uma família maravilhosa. A última pergunta para encerrando mesmo. O Zé Lacerda, ele veio para o partido, houve até aí o Bezerra não gostou, que usou o PMDB para se promover e promover o filho, que hoje é o seu braço direito no ministério. O Irajá nunca foi filiado ao MDB. A primeira filiação da vida dele foi no PSD. Portanto, não usou o MDB para nada. Aí, existe um compromisso do Zé assumir o Senado? Existe um rodízio aí com a Margarete? Existe. Isso acontece esse ano? Acho que sim. É um rodízio e com muita lealdade. É aquela história que eu acabei de falar aqui dos cargos no Estado. Quem ajuda a ganhar tem que ajudar a governar. Quem ajudou a ganhar tem que ser companheiro. Eu deixei de ser senador, por um acaso, o ano passado. Não tinha nem pretensão de ser ministro. Mas já abri. A Margarete já foi senadora no ano passado, 4 meses, revezando. E eu, se precisava ir a Brasília, ia fazer meus despachos, não ia no Congresso, não votava. Ela cumpriu um papel. Ela teve o apreço do voto de um segmento da sociedade, ela ajudou a ganhar. Então ela tem que ir lá representar, como o Zé Lacerda também. Penso assim, e mais do que falar no discurso, faço. Eu já abri, antes de ser ministro, já abri para que a Margarete assumisse. Muito, normalmente, não é lá no último mês de mandato, não, cumpri um compromisso, agora tem que sair para cumprir com o meu suplente. Não é nada obrigado, não. É algo construído dentro da liberdade de diálogo e de compromissos firmados mesmo. Então, hoje Margarete está por conta que eu estou ministro, mas ela vai abrir para o Zé Lacerda, depois ela volta, e quando terminar a minha missão dentro do Ministério da Agricultura, eu volto para o mandato, e assim terminamos de cumprir nossa missão com o povo mato-grossense. Tem que ser, Fávaro, politicamente. Eu também concordo. Nós temos 2 suplentes, 3, todo mundo ajuda. Ajudou a ganhar. Ajudou a ganhar. É. Nós temos uma Aí fica pro lado de fora, nós temos que uma isso? história que meu avô Paraná, rapidinho a história, meu avô Paraná foi suplente de senador na época, o Dante no auge, colocou ele suplente de senador no Senado. E o rapaz ganhou o Senado. Foram 8 anos e o Paraná nunca assumiu. Isso era uma marca que aguentou. Você já imaginou? Isso Quanto que Dante de Oliveira foi importante para esse senador se eleger? Você já imaginou o tanto que foi importante? E qual retribuição maior que ele poderia ter tido de ver o pai dele 4 meses senadores? O que o titular ia perder? Nada. Ia ganhar. Olha, é um bom companheiro, reconhece que a gente ajudou. 4 meses, entendeu?
Então, assim, a política é feita de gestos, de atitudes, de atos, e eu quero fazer política sempre dessa forma. Então, Zé Lacerda, senador da República. Pode esperar, vocês vão ver o pin no ombro dele, no pé da lapela do terno dele. Pra encerrar aqui, Lula vem quando pra Mato Grosso? Programado, visita. acho que 3 de fevereiro, inaugurar a casa do Minha Casa Minha Vida em Rondonópolis. Se tudo der certo, já estão todos convidados, vamos oficializar a agenda. É a primeira grande visita, vem inaugurar uma quantidade de casas e anunciar a retomada de muitos mais casas. Verão aí o Minha Casa Minha Vida, com o pé no acelerador, Casa para a População Brasileira e tantas outras obras importantes. Ministro, obrigado pela sua participação aqui no SEMOAGE. Só abrilhanta o quadro aqui do nosso podcast. E esperamos que numa outra oportunidade o senhor possa estar voltando aqui, trazendo mais notícias boas para Mato Grosso e para o Brasil também. E Obrigado, quero agradecer também, ministro, senador, que tenha sorte no mandato agora junto ao Ministério, que possa fazer o trabalho para o nosso Mato Grosso. E eu sempre finalizo quando vem os colegas e amigos meus aqui. Eu sou cuiabano, nascido e criado aqui. Ajuda a cuidar de Cuiabá. Cuiabá precisa ser cuidado. Cuiabá precisa de investimento. Leonardo, você sabe, eu tenho origem, eu sou migrante, vim do Paraná, sou pau rodado. Esse estado, cheguei aqui com 16 anos de idade e Deus foi muito generoso, já falei isso aqui. É claro que não viramos uma potência do agronegócio, minha família em termos de patrimônio, mas foi muito generoso, é muito mais do que podíamos esperar, que tínhamos há 40 anos atrás, como qualidade de vida. Eu tenho um sonho para esse estado. Eu quero ter um neto cuiabano, minhas filhas já sabem disso e está tudo caminhado. Uma casa esse ano, a outra casa ano que vem, eu estou cobrando. Eu quero que nasça aqui para completar esse sonho mato-grossense. Eu tenho um neto cuiabano para honrar esse estado cada vez mais, com o meu sangue sendo também cuiabano. Discurso de candidato a governador. O Fábio já participa bastante da Cuiabania na festa de Divino, né? A esposa dele participa muito na festa, ajuda. Fomos muito bem acolhidos por essa Cuiabania. É uma festa Cuiabania. cuiabana mesmo, é uma festa Fomos nacional cuiabana. muito bem acolhidos pela Cuiabania. Estamos muito felizes aqui. Já tem 10 anos morando em Cuiabá, estamos muito felizes. As suas palavras finais aí, senador. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Esse novo modelo de comunicação. Obrigado, Alain, Márcio, Léo, todos que vão nos assistir, ou já nos assistiram, estava aberto agora, e vão ter oportunidade. Você vê como que é mágico esse modelo, né? Uns assistem ao vivo, outros assistem a hora que quer, o dia que quer, vai estar lá para a prosperidade. Muito obrigado, parabéns pela continuidade. Sempre que puder, estarei aqui falando com vocês. Obrigado, ministro. Gente, até o próximo nosso podcast. Um abraço. Vamos ver se a entrada do senador Jaime Campos aqui. E eu fiz um convite também ao nosso amigo da imagem. O Fábio agora vai dar uma apertada para ele vir. Tchau, tchau. Um abraço.